Muito boa noite, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. Já estamos chegando ao final do ano. Está no ar mais um Cartas na Mesa aqui pela Brasil Paralelo, ao vivo. E hoje para falar de economia, com esta pergunta, né? O Brasil vai quebrar? Tem gente até falando que já quebrou. Como é que chegamos nessa situação? O que o governo pode fazer daqui para frente, né? O que a gente espera, o que ele deve fazer. Então vamos conversar aqui sobre essas expectativas, falar sobre outros exemplos, né? Argentina, Estados Unidos agora com Trump, enfim, toda essa questão econômica envolvendo o Brasil e a vida dos brasileiros. Aqui comigo no estúdio está o Christian Lobauer, que é cientista político e professor. Lá em Belo Horizonte está o Adriano Janturco, também cientista político e professor. Daqui a pouquinho chega o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança para fazer parte também desta conversa. Antes de começar, eu quero já agradecer a tua audiência e pedir para você dar um like, curtir aqui o nosso vídeo, porque isso ajuda muito ao YouTube para distribuir mais a nossa live para mais pessoas. Se você também ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e faça isso agora. Bom, vou começar com uma manchete do nosso portal, o portal da Brasil Paralelo, que traz uma notícia até ainda, né, desse anúncio do pacote na semana passada, o pacote feito pelo ministro Fernando Haddad, e trazendo que a esquerda culpa o Campos Neto pela alta do dólar, enquanto a oposição responsabiliza Lula. Existe toda uma crítica já histórica, né, da esquerda à atuação do atual ainda presidente do BC. A gente vai ver que o futuro presidente também está um pouco alinhado com essa postura do atual, do Campos Neto, mas a esquerda colocando a culpa nessa questão de não intervir na questão do dólar, juros muito altos e tudo mais. E, claro, a oposição ao atual governo Lula colocando culpa no próprio governo. A Folha de São Paulo traz a expectativa dos economistas que retomam uma alta de inflação para o ano e prevêem dólar e Selic maiores para 2025 e 2026. A gente tem aquele boletim Focus, né, com a expectativa de mercado, e esses números estão, cada vez que atualizado, um pouco mais de inflação, um pouco mais de juros, olhando para frente. Ou seja, muita gente estava com expectativa de melhora nos próximos anos, já vai vendo que a coisa está difícil de melhorar. E, por último, antes de trazer o vídeo do Galípolo, eu quero um primeiro comentário aqui do Lobauer sobre essa situação, né? Dólar hoje, mais uma vez, batendo recorde, fechou em 6,06, 6,07, e parece que cada dia a gente tem uma notícia pior, né, Lobauer? Boa noite. Boa noite. Olha, Renato, não bastasse a incompetência na administração das contas públicas, que é uma característica e o perfil que esse governo tem, que esse grupo político tem, ainda tem o jogo da comunicação, no qual eles são bastante competentes para fazer esse jogo essa farsa em torno das comunicações. Quem acompanha com um pouco mais de atenção, e não é fácil, ainda mais num ambiente econômico, sabe muito bem o que foi feito com a figura do presidente do Banco Central, o Campos Neto, durante todo o período dos primeiros 2 anos, justamente porque ele teve um mandato que veio do governo anterior. Isso é importante para quem não segue com muita atenção, que o governo atual passou praticamente 2 anos esculhambando a política monetária e o guardião da moeda, que é o Banco Central, porque o presidente do Banco Central veio com uma cabeça, com um modelo, com uma percepção de mundo e com uma indicação política do outro lado, que é muito característico do PT, né? Muito característico desse grupo político. Quer dizer, me falta adjetivação, assim, é de uma sem vergonhice, né? Então a gente viu a senhora Gleisi, depois algumas lideranças do PT, o tempo inteirinho apertando, o próprio presidente da República apertando, né, para dizer que o juro era muito alto e isso impedia o governo de estabelecer as suas teses, de promover o crescimento, o desenvolvimento. E o que a gente sabe que é nada disso, muito pelo contrário. Então agora, que chegou o momento da verdade, onde já há um presidente do Banco Central que não é mais
o Campos Neto, e é deles, né, que é o senhor Galípolo, não há mais o que dizer. Então eles transferem na comunicação a responsabilidade para o ex-presidente, que na verdade é um dos responsáveis pela garantia de um ambiente fora do caos, que é o que parece que está vindo a acontecer agora. Né? Por quê? Porque também é uma combinação venenosa e crescente anunciada de juro alto e de inflação alta, ou seja, o empresário não consegue mais ter acesso a recurso, nem o cidadão muito menos, para investir, para promover, para desenvolver. E a inflação corrói os preços, os salários e dificulta o acesso a mercadorias e serviços. E o câmbio alto também, né? E aí, como consequência, o pavor do mercado de ir atrás de uma moeda forte, é isso que faz o câmbio subir, é uma combinação dos piores possíveis. Quem é que se dá bem? Quem já tem dinheiro, vive de renda, põe o dinheiro no banco, se não puser lá fora, uma boa parte põe aqui, com esse juro absurdo, e fica esperando acontecer alguma coisa. Quem é que paga o preço? Sempre, mas dessa vez de novo, aqueles que o atual governo diz que protege, o mais pobre. Agora, como se isso fosse alguma coisa que a gente não conhecesse. Novidade, isso é né? o que mais deprime a gente. A gente sabe o que é isso, a gente já viveu isso algumas vezes, nas mãos das mesmas figuras trágicas que hoje estão no comando do Brasil. E a geração nova que não viveu, que não sabe o que é inflação, que quase pegou a inflação em 2016 se não tivesse sido impeachment, porque eles estavam fazendo a mesma coisa no governo Dilma, por isso que o governo caiu, né? Quem não conhece isso vai pagar o mesmo preço. Resumo da ópera: empobrecimento geral do país, quem é rico continua rico e quem é pobre vai ficar mais pobre. Isso é que é o resultado dessas políticas míopes, incompetentes, dessa gente que está aí e que, infelizmente, me permita alongar um pouco mais, provavelmente vai governar esse país até 2026. Porque eu não consigo ver ruptura como teve em 2016. Não consigo ver. Do jeito que a política, do jeito que a estrutura de poder está montada... Não deixa de ser até um certo otimismo. Tem gente já com medo de renovar esse mandato. Ah, bom, mas aí já é um pesadelo duplo. Vamos para um pesadelo que a gente já conhece, que não seja tão trágico, que é o quê? Nós vamos ter que esperar até outubro de 2026. Ou seja, passar por 25 e 26, nesse ambiente econômico, que a coisa mais... não fosse os problemas internacionais, geopolíticos, de conflito, de instabilidade, de endividamento dos bancos centrais, assim por diante, a gente ainda tem um problema interno que poderia ser modificado se a gente tivesse um parlamento um pouco mais ativo, um judiciário independente do executivo e um executivo menos incompetente, coisa que nós não vamos ter até 2026. Isso é que deixa a gente agoniado, porque nós vamos ter que viver inflação alta, juro alto, conversa mole e areia nos olhos do eleitor com esse tipo de informação. A culpa é do Banco Central, a culpa é do ex-presidente do Banco Central. É ridículo para não dizer lamentável, né? Bem, olha, só vamos botar isso em perspectiva. 70 bi em 2, 3 anos. O que é 70 bi? A arrecadação do governo é entre 3 e 4 tri. 3 e 4 tri. 70 bi não é nem 0,1%, 0,2% da arrecadação total. Veja só o quão tênue. O quão tênue. É pouca coisa. É pouco gasto. É isso que o mercado está vendo. É pouco. Deveria estar reduzindo aí 100, 200 bi, é nessa faixa. Para fazer esse tipo de redução, você precisa de reforma constitucional. Porque a maior parte desses 3 trilhões, 3, 4 trilhões, ele é usado em despesas obrigatórias. Então a gente está falando aqui só daquele percentualzinho bem pequenininho do orçamento, menos de 10%. 6%. Isso, 6% que o governo tem para poder fazer esses ajustes. Então isso não é nada. A verdade é essa. O governo deveria estar fazendo, não, vou fazer uma grande reforma aqui da Previdência, ou fazer uma grande reforma aqui do SUS, fazer uma grande reforma aqui do sistema de educação. Eles até sinalizaram que querem reduzir custos na educação, porque eles já estão vendo o que está vindo no futuro, que é menos natalidade, o país crescendo menos em termos populacionais. Então por que gastar com educação e ter que aumentar os gastos, sim, com a questão de saúde e previdência para equacionar? Mesmo assim, a Previdência Não dá para você equacionar a conta da Previdência tal qual ela está hoje. Precisa de uma outra Previdência para ela fazer sentido. Então, esse tipo de proposta nem está na mesa.
Então você veja o quão brando é o governo no corte de gastos. Não é nada. O que eles estão fazendo é nada. E o mercado está vendo isso. Sabe o que o mercado está vendo? O mercado está vendo o seguinte: o governo está já endividado, o endividamento chegando no máximo. 9 trilhões a dívida. 9 trilhões, vai bater 100% do PIB, já estamos aí passando de 80%, batendo 80%, já passa. E aí, o que acontece? Continua financiando até 100% do PIB, 120%, 130%? O mercado está dizendo não. Já não queremos nem comprar título do governo para financiar esse rombo fiscal recorrente, sem você ter um plano de verdade de redução de gastos e equilíbrio fiscal. E não foi isso que o governo apresentou. Então o governo está aquém do que seria o razoável para você equilibrar a conta. É por isso que o dólar está disparando e o juro subindo. Deveria estar ao contrário. Se o juro sobe, o dólar deveria estar caindo. Porque você está pagando aqui internamente para o dólar voltar, porque aqui paga mais juros do que lá fora, porque aqui tem mais risco. Mas agora, o risco de inadimplência aqui, o risco de quebrar, ele é real, não é a questão inflacionária. A questão inflacionária já virou secundário. Tem inflação? Tem. Exatamente também, porque o dólar dispara, afeta os combustíveis, afeta toda uma cadeia aí, um desencadeamento inflacionário que afeta praticamente tudo. Além disso, muitas empresas estão estagnando, então pode até estar faltando produto em alguns casos. Isso gera inflação de demanda, né? Menos oferta, mais demanda. Então isso pode estar acontecendo. Agora, o que eu vejo que é o estrutural mesmo que está impactando é o mercado falando assim, isso aqui está indo para o caminho da Argentina. Já, se eu comprar um título do governo brasileiro... Da Argentina anterior, né? Argentina anterior. Não, muito pelo contrário. Não a Argentina do Milei, a Argentina lá dos socialistas. Aquela Argentina dos socialistas era exatamente isso. Fazer, eu não vou comprar esse título porque vocês não vão me pagar de volta. Então, se eu for comprar um título seu, o teu juro tem que estar lá em cima. Então, hoje, por que o juro está subindo? É pelo risco de inadimplência do governo com relação ao refinanciamento dessa dívida. E eles não têm mais espaço para se endividar. Esse aqui é o problema. Mesmo que eles consigam comprar dívida, ou seja, mesmo que eles consigam se endividar para rolar o seu buraco fiscal, como é que ele vai pagar de volta essa dívida? Entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. É por aí que está o problema, esse desencadeamento. Tem mais impostos. E aí, ao invés de fazer realmente um plano, tudo isso está na mão do governo. Tudo isso está na mão até do judiciário. Podemos até estar ensinando aqui algum juiz como é que equilibra a conta, porque acho que vai terminar neles. Né? Vai mandar para o STF para eles entenderem um pouquinho de equilíbrio de contas e de economia, para ver porque vai bater lá também. O que acontece? Se o governo propor reformas estruturais agora, o mercado, todo mundo vai fazer, ufa, que bom, ótimo. Sabe o que vai acontecer? O Brasil estabiliza a moeda, fica uma moeda mais com uma credencial melhor, mais forte, o dólar começa a baixar naturalmente, sem precisar de intervenção de comprar dólar no mercado, nada disso. Os juros começam a baixar em consequência disso, só com a questão de equilíbrio de contas acaba desencadeando. Aí você fala assim, poxa, e o benefício disso popular? A população está entendendo já. Já temos uma massa crítica de investidores. Vamos lembrar, há 20 anos atrás, quando o Lula foi eleito, o mercado brasileiro, investidor era pequenininho. Era centenas de milhares. Estamos falando de milhões hoje de investidores no Brasil. Então, essa fala minha, ou todo esse desencadeamento de informação com relação ao mercado financeiro e tal, o brasileiro já tem milhões de investidores, centenas de milhares de conselheiros autônomos do mercado financeiro que surgiram aí além das corretoras. Então, isso já tá ficando granular. E é isso que o STF não entende, é isso que o governo não entende, acha que controlando a mídia eles vão controlar. Não, já está pulverizado. Então, é isso que eu acho. Se a gente comunicar isso, que vai fazer bem, o mercado vai ver isso como sendo uma medida boa e que isso possa ser popular, como o Milei fez. O Milei tornou grandes reformas populares. Essa é a nossa missão.